dia a gente aprende a confiar. Eu quero falar hoje sobre pessoas que me influenciam e que me fizeram bem ao longo da minha caminhada, da minha jornada, as pessoas que influenciam a minha fé. Eu sei que cada um de nós é resultado da vida de muitas pessoas e nós somos nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, principalmente a gente que prega, a gente que ensina, as pessoas que gostam de pesquisar, de fazer isso, de ouvir pregadores e tudo mais, né? Então eu quero falar de algumas pessoas que influenciam a minha vida, que influenciam o meu pensar, o meu olhar e que influenciam o meu falar, minhas convicções, minha fé, a maneira como eu vivo, como eu entendo, como eu compreendo, né, essa cosmovisão. E também, depois no final, eu quero falar sobre, ouvindo todos eles, a importância de aprender a ouvi-los, né? Aprender, tirar você, né? Libertar você deles. A gente precisa aprender com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente precisa se libertar delas, né? Para que elas não assumam, ou a gente permita que elas vá assumindo a nossa mente, o nosso coração e o nosso pensamento, ao invés de influenciar, vai determinar o que a gente tem que crer ou não. Vocês estão vendo aqui com o Verdão, time do coração, meu Goiás, e vamos lá. Ninguém influenciou tanto a minha vida como esse sujeito que está aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Ninguém influenciou e influencia tanto a minha maneira de pensar, minha maneira de ver, minha maneira de crer, minha maneira de compreender a vida, o Evangelho, como essa pessoa aqui do lado. Pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Esse irmão é uma dádiva de Deus para a igreja, pelo menos na minha percepção. Já nem sei se o que falo é dele, sabe, as palavras dele, a mente dele, a compreensão do evangelho que ele tem, afeta muito a minha maneira de ver, a minha maneira de crer, minha maneira de observar tudo a respeito de tudo na vida. Então, esse irmão me influencia profundamente, intensamente, minha compreensão da fé, da Bíblia, do conhecimento, o que ele diz para mim, o que ele diz, né? Eu absorvo muito do que ele diz. Então, muito do que eu creio, muito do que eu prego, muito do que eu ensino, muito do que eu compreendo, muito do que eu sei, foi ouvindo centenas e centenas de textos, de palavras, de fóruns, de debates, de pregações, de tudo de entrevistas, né, que esse pastor fala. Abaixo dele um pouquinho, eu coloco duas pessoas no mesmo lugar, essas que estão aqui, ó. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Pastor Caio Fábio e pastor Augusto Nicodemos. E junto com o pastor Augusto Nicodemos, eu vou colocar aqui também, no meio dos dois aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, esses quatro irmãos aqui, pastor Ed, juntamente com esses três irmãos aqui, são as pessoas que mais influenciam a minha fé, a minha compreensão, o meu entendimento. Quando eu tenho qualquer dúvida a respeito de temas, de ideias, de projetos, de compreensões bíblicas, essas quatro pessoas aqui me ajudam muito a compreender. O pastor Caio Fábio me puxa muito para cá, não é? A compreensão dele de Deus, do Evangelho, me puxa muito para esse lado aqui. Então eu coloquei juntamente aqui, no mesmo lado aqui, outra pessoa que também puxa muito para esse lado de cá, que é o pastor Augusto Nicodemos. Então eu consigo extrair dessas duas peças aqui, dessas duas dádivas, dessas duas pérolas da igreja. Parece que às vezes são antagônicas, embora os dois vieram do mesmo lugar, da presbiteriana, né? E então, mesmo assim,
eu consigo extrair o melhor que eles têm para oferecer e abençoar a minha compreensão e abençoar meu entendimento do que é a fé cristã. Eu acho que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele é mais palatável para mim. Eu consigo, parece que ele é uma pessoa, entre o Augusto Nicodemos e ele, uma pessoa de um entendimento bíblico que consegue me levar um pouco mais além, porque eu acho que ele consegue demonstrar melhor em termos de fala, não do conteúdo, mas na sua articulação, na sua compreensão de vida, de mundo e tudo mais, ele consegue me atingir melhor, né? Então, essas 4 pessoas aqui e as pessoas que circulam eles são as que eu mais ouço. Penso que eles são tipo a árvore, né, de vários outros frutos de outros pastores que circulam o entendimento deles, mas em termos bem gerais, essas 4 pessoas são as pessoas que mais me influenciam ao longo desses anos, a minha crença, a minha fé, a minha ótica, a minha percepção de vida, de mundo e tudo mais. Eu coloco alguns outros pastores que eu escuto de vez em quando também, né, que eu já escutei muito o pastor Ariovaldo Ramos, hoje bem menos, quase nada. Penso que o pastor Ari escolheu um caminho político um pouco ácido demais, né? E então eu não consigo ouvi-lo porque sempre percebo que há um viés político na fala dele, e aí isso me deixou tirou a minha vontade de ouvi-lo, mas é uma pessoa que eu respeito muito, muito, muito mesmo. Gosto muito de ouvi-lo também. Essas 4 pessoas são as que eu mais ouço, que eu mais gosto de ouvir, são as que eu escuto quase que diariamente, são as pessoas que eu leio, são as pessoas que eu compreendo melhor a Bíblia. Então, pastor Ed, pastor Caio, pastor Ariovaldo Ramos também, mas pastor Caio, pastor Hernandes Dias Lopes e o pastor Augusto Nicodemos. O pastor Augusto Nicodemos é uma necessidade, né? Não é uma coisa assim gostosa de ouvir, né? Não me empolga, mas me ensina, né? E me ensina muito. E tem alguns pastores pentecostais que eu ouço de vez em quando, porque eu sou de uma raiz pentecostal, e esses irmãos me dão um entendimento bíblico, mas poucas vezes me impulsiona para as questões mais sobrenaturais, do carisma, dos dons, das manifestações do Espírito de Deus, que eu acredito, né? E então tem alguns pastores pentecostais que eu gosto de ouvir também, e os outros aqui e ali, que são filhos, talvez, de um e de outro, desses irmãos aí que eu escuto. Ao longo da minha vida, ouvindo esses irmãos, é claro que quando eu comecei a ouvi-los, eles me levaram para uma, como é que eu diria, para um extremo, né? Nesse balanço aqui do equilíbrio, né? Muitas vezes eles me levaram para cá, outras vezes outros me levaram para lá, nesse pêndulo, né? E então, de alguma maneira, quando eu comecei a ouvi-los, eu fui para alguns extremos da compreensão. E eu penso que a maturidade de poder ouvir os pregadores, de ouvir as pessoas que a gente admira, é aprender a nos livrar deles. É aprender a não concordar com eles, respeitando, admirando-os e também conseguindo dizer, não, com relação a isso eu não acredito, eu não vou embarcar nessa compreensão. Nessa compreensão, na verdade, eu vou combater. Isso, aquela compreensão em particular, aquele entendimento em particular. Porque ninguém pode ser tudo a respeito de Deus, né? Deus, imagina, Deus tem a multiforme sabedoria espalhada na igreja. Então, eu percebo que muitas vezes esses irmãos são bons, mas os seus ouvintes são ruins. Eles são pessoas úteis, mas o nosso ouvido que pode ser muito imaturo. Nós queremos começar da onde eles estão terminando,
não é? Talvez eles estejam criticando coisas que são úteis para eles no início da fé, não é? Então, eu aprendi com o próprio pastor Ed René, quando ele disse uma época atrás, quando ele percebeu a maturidade espiritual dele no dia em que ele conseguiu discordar do seu mentor, da pessoa que ele admirava e sugava, né? E aprendia, né, das questões espirituais. Quando você começa respeitosamente, de maneira lúcida, saudável, amorosa, respeitosa, ética, você discordar disso ou daquilo que aquela pessoa esteja, naquele momento, naquela circunstância, defendendo. Eu vejo que os pastores, muitos pastores têm uma mensagem muito interessante para a igreja, no geral, esses irmãos mais famosos, mas que Deus levanta. A questão é saber ouvi-los, né? Para que você não entre em extremos da fé, para que você não tome essa pessoa para ser dona da sua mente, né? Da sua compreensão e da sua capacidade de discernir por você mesmo aquilo que você acredita, né? E então nós temos bons pregadores, mas eu acho que nós temos péssimos alunos que não estão compreendendo muito bem o que eles estão dizendo. Eu sou pastor, eu sei que muitas vezes esses irmãos maravilhosos, a gente até estimula as pessoas a ouvirem esses irmãos, é que depois de algum tempo você vai perdendo aquele irmão, né? Aquela pessoa, aquela irmã, aquele grupo, aquele pessoal, porque não dá para comparar, né? Como lá na igreja do pastor Ed, ele é o pregador da igreja, e o dirigente de louvor é o Paulo Baruch, e aí você vai para a sua igreja local e é o seu pastor que está lá. E é aquele irmão que está dirigindo o louvor. E é aquela igreja, não é a IBAB, não é do tamanho da IBAB. Deus tem uma história para a IBAB, como Deus tem história para as igrejas presbiterianas, como Deus tem uma história para o pastor Caio Fábio. E Deus tem a sua história. E os seus irmãos, e as pessoas que você convive, e o seu mundo. E é muito importante você ser útil onde você está, a fim de que aquilo que os irmãos falam para você te melhore para o lugar que você está, né? E então eu não tenho ciúme de nenhum deles, né? Não tenho ciúme de nenhum deles, muito pelo contrário, eu estimulo as pessoas a ouvirem, por isso que eu estou postando esse vídeo, que você possa discernir melhor a sua capacidade de ouvir, de tomar suas próprias decisões e ir fazendo o seu arcabouço de informações, de compreensões do Evangelho, a fim de que isso possa melhorar você, para a sua própria comunidade, para a sua família, para você mesmo, para a vida, tá bom? Então são essas pessoas que influenciam muito a minha fé, e outro dia eu vou postar algumas coisas sobre música que eu gosto. Beijo carinhoso para você, que o Senhor nos ajude como Ele sempre o faz.